Boa noite a todos, né? Bem-vindos ao ICI Talks, o novo profissional de ciência de dados, né, que a gente vai começar hoje. Primeiro, agradecer a presença e a gentileza da Isabela Bauer, da 3Data, e do Zarat, do PPG-INF, né? Dois monstros aí da inteligência artificial e da ciência de dados aí para me ajudar a conduzir esse ICI Talks, né? É um bate-papo bem rapidinho, de 1 hora. Eu até, inclusive, vou dar aula de Machine Learning logo depois. Então, né, não podemos nem demorar muito no bate-papo. Mas, enfim, aí, né, qualquer coisa, se tiver o papo tiver bom, o Zarat pode dar continuidade. Isso não tem problema, não. Eu vou para a aula, o Zarat dá continuidade. Tá? Mas, então, deixa eu só fazer uma pequena apresentação antes da gente começar o bate-papo com a Isabela. É, a ideia desse bate-papo, desse profissional de ciência de dados, é que a PUC Minas, ela está lançando agora, né, já vai estar no vestibular de agora, um curso de bacharelado completo em ciência de dados. A PUC, ela já tem uma grande tradição na pós-graduação, a Isabela, inclusive, é nossa professora na especialização Lato Sensu, onde nós temos um grupo de gestão de dados com cursos na área de BI, Big Data e Analytics, gestão estratégica de dados, inteligência artificial, ciência de dados e Big Data, e engenharia de dados. Então, é uma gama bem extensa de especializações que já remontam a mais de 10 anos, né? Sempre se modernizando, é lógico, elas cresceram muito e têm crescido exponencialmente. E o curso de ciência de dados, ele já havia sido proposto, né, pela ACM lá no exterior, né, diversos órgãos, mas no Brasil ainda não tinha ainda um currículo muito, né, até hoje não tem, né, um currículo no MEC. Recentemente, algumas universidades federais, como a USP, começou a oferecer, mas em Minas Gerais nós vamos ser o primeiro curso, né, Zarat? O Zarat ajudou a elaborar a matriz curricular, vai ser um curso super moderno, nós vamos bater um papo sobre esses perfis que a gente tem que tentar formar, né? São vários perfis diferentes, a gente ficava até na dúvida quais perfis cobrir, né? Porque nem dá para cobrir tudo, mas vai ser o primeiro curso de bacharelado completo em ciência de dados em todo o estado de Minas Gerais. Então, isso para nós é uma responsabilidade muito grande e é uma felicidade muito grande a gente estar inovando nesse sentido. E para a gente discutir justamente esse profissional de ciência de dados, a gente trouxe a Isabela, e agradece muito a gentileza dela estar aqui, a Isabela Bauer. Olha só, gente, eu tenho que fazer uma apresentaçãozinha muito rápida, só para vocês terem uma ideia, bem resumidamente, né? Ela é mestre em ciência da informação, ela tem pós-graduação em gestão estratégica da informação, ela atua na área de TI desde 2007, é sócia e diretora da 3Data, ela é professora da especialização na PUC Minas, como eu falei para vocês, na área de Big Data Analytics, ciência de dados e analytics. Ela foi líder da equipe de Data Analytics da CSU Card System, foi analista de BI no projeto Sala de Situação do Governo na Prodenge, analista de BI da Take, consultora de projetos de BI na Core Synesys e consultora de sistemas de portuário na Arcadian Tecnologia, né? Então, é muita coisa, né? E é ela que vai ajudar a gente a entender esse profissional que a indústria está precisando, que não tem quem forme, né? Que a demanda está cada vez maior, né? A gente o bate-papo vai por esse lado aí. Mas antes eu queria começar com a Isabela falando um pouquinho o que ela faz, se apresentando aí, falando um pouquinho da 3Data. Boa noite, gente. Obrigada, Hugo, pelo convite. É um prazer estar aqui também com o Zarat. Zarat é uma pessoa assim, que eu ouvi falar muito, já vi palestras e participei de algumas aulas assim. É um prazer estar aqui com você, Zarat. Te admiro muito. E o Hugo, assim, né? O Hugo, todo mundo, a gente fala de Hugo, e a gente vai se conhecer ao vivo agora, né? A gente participa de grupos aí, mas ao vivo mesmo a gente vai se conhecer agora. Então, como já adiantou aí, né? Eu entrei na área de tecnologia da informação muito nova, né? Eu fiz um técnico no Cotemig, eu formei em 2007, e aí eu fui para a área de tecnologia, graduei na área de tecnologia e comecei a me interessar muito pela área de dados. Eu conheci uma matéria de Business Intelligence lá atrás, em 2008, 2009, mais ou menos, aquelas matérias optativas que ninguém queria, aí eu fui lá, né, tinha um gato pingado assim, e aí desde então eu nunca mais saí da área.
Então, eu estou há muitos anos na área de dados especificamente. Fiquei como consultora de analista de BI por muitos anos. E lembro que lá em 2011, o meu gestor na época, que é meu sócio atual, que é o Cláudio Lúcio, também é professor aqui da PUC, da instituição, ele falou assim, olha, ciência de dados é o futuro. A gente tem que começar a olhar para isso. Eu vou me certificar agora. Ele certificou na época, foi um dos primeiros, não sei se o Zarat também deve estar nessa lista aí, a certificar em ciência de dados lá em 2011, a olhar para esse mercado, né, que estava começando ainda a vir para o Brasil, bem embrionário. E aí, com os anos, né, ele foi sentindo a necessidade de criar sua própria consultoria de inteligência artificial focada em ciência de dados. Então, a 3Data ela surge em 2014 com o objetivo de ser pioneira no mercado. Tinham pouquíssimas outras instituições, né, trabalhando com ciência de dados. E aí a gente começa a atuar no mercado da indústria, que é um mercado assim, parece que não, né, mas ele é bem aberto para inovação e eles têm dinheiro também para inovar, né, que é une útil ao agradável. E aí a 3Data ela foi expandindo o mercado e chegou em 2018. Nós vimos que não tinha como a gente fugir de duas palavrinhas aí, engenharia de dados, né? Então a empresa estava praticamente 100% com cientistas de dados, até 2018 mais ou menos, pessoas especialistas, né, matemática computacional, estatísticos, cientistas de computação tinham menos, mas os que tinham estavam todos visados, né, na visão computacional e por aí vai. E aí, em 2018, eles viram que o mercado estava virando muito para engenharia de dados, aí foi que eles me chamaram em 2019 para poder ajudar a criar uma área de engenharia de dados e de BI. Também não tinha uma área específica de BI. Então, eu me vi nesse desafio, né? Virei sócia e diretora da empresa, virei head de engenharia de dados. E aí a gente começou a montar uma equipe que tinha uma pessoa em 2018. Em 2019, a gente fecha mais ou menos com quase 17. E com vários clientes já sendo estruturados, trabalhando com toda essa gama de novas tecnologias, né, de nuvem, por aí vai. Então, assim, a empresa ela está em alto crescimento, é uma empresa que sobreviveu à crise, né, da nossa pandemia. A gente até pensou em abril, mais ou menos, de 2020, né, tipo, nossa, isso não vai dar certo. Os clientes começaram, né, a ficar seguros com o mercado, a demorar para renovar, ou assim, né, os novos projetos que vêm entrar seguraram um pouquinho, mas a gente conseguiu sair disso muito bem. Então, a 3Data é uma empresa que presta serviço, nós somos consultoria, a gente presta serviço de dados. Então, a gente não é mais só de ciências de dados, a gente abrangeu todo o mercado de dados, né? Então, temos frentes de analistas de dados e cientistas de dados também. E hoje em dia a gente está em 26 clientes, temos 140 colaboradores. Então, fechamos o ano com mais ou menos 35 a 38 pessoas em 2020 e agora em outubro já estamos com 140. Um crescimento muito bom e muito saudável, né? E, assim, só linkando mais uma coisa com a minha carreira, quando você faz ciência da informação, todo mundo pergunta assim, é ciência de dados? Não, não é ciência de dados, mas está correlato, porque mesmo que na ciência da informação a gente não trabalha com modelos, muitas vezes, tem algumas vertentes de trabalho, tem outras não, a gente trabalha ali com a informação crua, propriamente dita, e a gente tira ali toda a ontologia, né? O significado das palavras, o significado dos dados, e querendo ou não, tem tudo a ver com a nossa área de ciência de dados. Então, eu sou apaixonado por dados aí, fiz a minha dissertação na parte muito de internet das coisas, pensando como que a gente faz um modelo conceitual para a internet das coisas, não só simplesmente, né, os sensores, mas a gente trabalhando esses dados por trás, o que a gente vai fazer com essa informação que a gente está captando, e a gente pode trabalhar muito essa informação nessa captura de dados sensoriais. Então, eu acho que tem totalmente correlato e é uma área que está totalmente em expansão. Assim. Fazendo um breve resumo aí, né, de A3Data e Isabela, Hugo. Né, mas foi bom porque nesse resumo você falou, inclusive, do início aí com cientista de dados e agora depois a necessidade dos engenheiros de dados, né? Quando, né, a gente elaborou
o curso, elaborou a matriz, porque a ciência de dados nem é tão nova assim, né? Na verdade, o termo é da década de 70, né? O termo, o estatístico que falou a primeira vez em ciência de dados é da década de 70. Mas, enfim, quando a gente elaborou o curso e a gente pegou as diretrizes da CM e a proposta de currículo do FAIAD, a gente vê claramente hoje em dia o mercado na demanda de três profissionais bem diferentes, que até a pós-graduação nossa já tentava cobrir, que é o cientista de dados propriamente dito, o engenheiro de dados e o analista de dados também, que é aquele mais na parte estratégica, que talvez não precise ter tanto conhecimento da parte computacional e tudo mais, né? A gente vê, e a gente tentou colocar no currículo, isso está disponível até no site da PUC para quem tiver curiosidade, depois eu passo o link. A gente tentou colocar no currículo esses três eixos de formação, sabe? Por isso até que a gente estava comentando no inicinho, pré-reunião aí, de que lá para o quinto período o aluno já está pronto na ciência de dados, porque normalmente o final do curso vai ser mais a parte de análise de dados, né? E a parte de engenharia de dados começa desde o primeiro período e a parte de ciência de dados também. Como é que é essas diferenças de perfil? Como é que funcionam essas diferenças aí de profissionais lá na Três Data? E o que você enxerga aí dessa diferença de capacitação? Excelente. Acho que eu até trouxe, eu falei com o Hugo, né? Trouxe 3 slides rápidos para poder ilustrar isso que eu vou falar para vocês. Eu, no começo do ano, me vi num desafio de trazer a tecnologia para o espaço gente de gestão, que a gente chamava antigamente de área de RH, né? A gente está tentando desconstruir isso. Por que eu estou introduzindo com isso? Quando você é técnico e começa a entender como que as pessoas precisam se desenvolver, você começa a fazer uma gestão de pessoas e você é técnico, você sentiu na pele isso, a eficiência disso, a gente chegou à conclusão que ia ser maravilhosa, porque você completa a parte de psicologia, de desenvolvimento ali, né, do cognitivo do todo, que é o treinamento TID, né, que é famoso, junto com a área técnica propriamente dita. Então, eu aproximei, então eu saí da área, é um movimento bem diferente, tem várias empresas fazendo isso, eu fiz alguns cursos no exterior para entender como está o mercado e a gente viu que tem várias empresas fazendo isso, trazendo pessoas técnicas para poder ficar junto e ser responsável pelo espaço de gestão e entender realmente os comportamentos e desenvolvimento desses profissionais. Então, hoje eu estou aí à frente, contratando bastante, eu vou falar no finalzinho aí que o Hugo me deu, né, um espaço das vagas, mas o que eu trabalho muito, gente, vou compartilhar minha tela com vocês, sobre o perfil desse profissional. Eu sempre gosto de fazer esse disparo, né, nas minhas aulas aqui na PUC, eu sempre gosto, principalmente quando eu vou dar aula no curso de inteligência artificial, de falar o que é um, o que é outro, para as pessoas de ciência de dados ou de engenharia de dados entender bem o que não é também. Porque hoje em dia tem essa dificuldade, muitas vezes, de se definir uma carreira, porque elas são bem próximas em alguns momentos, e em alguns momentos elas divergem bastante. Então, vamos lá, vamos começar pelo engenheiro de dados. Por que eu estou trazendo isso? Porque aí vocês vão entender mais facilmente cientista de dados aqui. Para nós, o engenheiro de dados, ele é uma pessoa que vai ser como se fosse um engenheiro civil. Então, quando você está numa obra, você está trabalhando ali toda aquela parte de fundação, de entendimento, cálculos, estrutura, a gente faz esse muito de para como engenheiro civil. Você vai desenvolver, você vai construir, você vai fazer ali testes e manutenções de uma arquitetura. Essa arquitetura pode ser on-premise, que é localmente, né, servidores, data centers, que muitas vezes a gente instalava isso nas nossas próprias empresas, ou pode ser o que está no boom, que é nuvem, né? São as clouds aí. Tem clouds públicas, clouds privadas. Então, as clouds públicas a gente traz aí a Azure, a Google, a AWS. Não é porque é pública que é de graça, né? Tem algumas coisas que você consegue fazer, mas tem serviço fácil. E tem algumas clouds privadas que vêm da Oracle, por exemplo, que são empresas privadas que trabalham ali com as suas evoluções nas suas arquiteturas on-premise. Então, a ideia é que você consiga fazer com que esse engenheiro de dados, né, veja toda a sistematização do processamento em larga escala e expansão desses dados arquiteturalmente falando. E aí, além disso, também vai segurar toda a arquitetura. Então, assim, precisa
que essa arquitetura suporte o negócio. Não adianta, gente, eu sempre falo isso nas minhas aulas. Você ter uma arquitetura robusta, se você não entende para que está sendo feito aquilo, qual que é o fim do negócio. Então, o engenheiro de dados tem que entender o negócio, sim, e ali também tem que ter uma noção de sintaxes, de várias linguagens de ferramenta, para você não ficar só em uma. Antigamente a gente tinha muito assim, né? O Business Intelligence às vezes conhecia mais SQL, banco de dados, dimensional. Hoje em dia, a gente espera que o engenheiro de dados conheça várias linguagens, além de um SQL, para ter essa variedade. Então, trabalhe com computação distribuída, para você conseguir ter ali, né, os dados real-time, trabalha com construção de APIs para poder buscar os dados automaticamente de sites, de sistemas e por aí vai. E aí, fazendo um disparo agora para o cientista de dados, o cientista de dados, a gente fala que é assim, como se fosse um arquiteto. É aquela pessoa que vai chegar na obra para poder dar a cara, para poder ali prever, né, muitas coisas que podem vir a acontecer caso aquela estrutura não esteja adequada com os cálculos dos engenheiros de dados. Aquela pessoa que vai colocar um ambiente bonito, que vai colocar ali uma modernização, vai pensar em curvas e por aí vai. Então, a gente pensa no cientista de dados, uma pessoa que tem que ter uma função muito analítica. Ele tem que ser muito curioso, né? Ele tem que ser uma pessoa que ele é questionador, ele não se contenta com qualquer coisa, porque ele vai ser, assim, a qualidade daquele projeto. Então, ele vai limpar, ele vai explorar os dados, ele vai ajudar a organizar esses dados, ele vai encontrar padrões. Então, ele é mais do que o Business Intelligence que a gente trabalhava aí no passado e tem muita gente ainda trabalhando. Por que eu falo isso? Porque ele tem também a capacidade de prever, não, né? A gente sempre fala do BI, do retrovisor, né? Que é conhecido por muita gente. Então, o cientista de dados ele vai encontrar padrões escondidos nesses dados. Muitas vezes não tem uma linearidade. Ele vai aprofundar ali e aí vai olhar para fora e pensar o que mais eu posso fazer com esse dado, né? O que a gente pode prever com esse dado? E aí a gente vai conseguir, desse cientista de dados, uma análise de grandes volumes de dados, não é? O Big Data aí, criação de grandes insights, para que ele consiga trabalhar o Machine Learning, o Storytelling de visualização, consiga aplicar vários métodos sofisticados de respostas a negócio mesmo. Então, por exemplo, ao invés de ir do mais do mesmo, ele vai criar ali uma ferramenta em Python que está muito, né, em voga, é uma linguagem de programação muito legal, muito tranquilo de se aprender, e ele consegue tirar insumos lá mesmo na parte inicial de um projeto, e muitas vezes, simplesmente olhando para esses dados, você não consegue, porque ele vai aplicar a estatística, aí, né, que o Hugo próprio falou realmente, né, só vai mudando os nomes, né? As coisas vão se transformando, mas muitas vezes elas foram criadas de anos. E aí você consegue fazer essas análises sofisticadas para poder chegar em resultados muito mais concisos e profundos do que simplesmente uma análise superficial, que muitas vezes o ser humano sozinho não consegue fazer. Então ele usa mecanismos de máquina, do aprendizado de máquina aí para tirar insumos e tomar essas decisões e evoluir áreas. E aí, aqui, a gente traz um disparo mais gráfico, né? Nós somos de dados, adoramos gráficos. Que é assim, tem algumas dimensões que a gente vai fazendo. O que o engenheiro de dados é mais forte, o que o cientista de dados tem que ser mais forte. Isabela, obrigatoriamente, eu preciso saber de tudo isso? Ou eu preciso ser forte de tudo isso? Não. Isso daqui é a gente está pincelando para vocês, né? O que seria interessante um perfil desse saber. Mas, claro, gente, tem suas peculiaridades. Então, no entendimento do negócio, o cientista de dados tem que ser muito bom. Ele tem que aprofundar. Eu sempre falo com o meu cientista de dados aqui na 3Data que ele tem que saber tanto quanto o nosso cliente, ou até mais. Porque se ele não entender o que ele está aplicando aquilo dali, se ele não conseguir conectar, com certeza ele vai ser vendido alguma hora. Porque o cliente, né, o sponsor do projeto, vai fazer uma pergunta para ele, ele vai ficar desconcertado e muitas vezes vai aplicar errado aquele negócio no modelo dele, por exemplo. Mas só que o engenheiro de dados também tem que ter esse conhecimento, porque senão ele fica vendido também. Todo mundo pede coisa para ele e ele não sabe por que está fazendo, uma hora dá algum erro na base e ele não sabe nem consertar.
Então, o entendimento do negócio tem que ser mais forte. Ciência de dados, mas engenheiro também é interessante. O entendimento dos dados, vocês podem ver que está atendendo mais para o engenheiro de dados, porque o engenheiro de dados ele vai fazer essa parte estrutural. Então, ele tem que entender dos dados que estão vindo, parte mais técnica, de físico mesmo, né, dados físicos ali, mas o cientista de dados também tem que entender numa proporção um pouco menor para conseguir aplicar isso mais para frente, porque ele vai ser o cliente do engenheiro de dados nesse caso. A importação dos dados e a limpeza e manipulação dos dados, ela tende muito mais para o engenheiro de dados, porque a gente espera que o engenheiro de dados, né, consiga fazer toda ali, a gente chama de pipeline de dados, a esteira dos dados entrando desde o input desses dados até a saída desses dados para aplicação de negócio. Só que o cientista de dados é muito interessante saber importar e fazer limpeza e manipulação desses dados. Tem vários cientistas de dados nossos que eles se especializam nisso para não ficar dependente de ninguém. Então, vamos pensar, você está desenvolvendo ali, você precisa fazer algum refactoring, você precisa fazer alguma manipulação nova, adicionar dados que não vieram, qualquer manutenção. Você fica dependendo 100% do outro, muitas vezes você pode virar gargalo. Então, a gente preza pela autogestão desse cientista de dados. Por isso que a gente coloca aqui, né, um pouquinho de conhecimento também mínimo. Não precisa ser especialista em Azure, por exemplo, Data Lake, o que for. Precisa entender um pouco desses mecanismos. E aí, essas duas últimas dimensões, a gente já trabalha modelagem estatística e machine learning. E aí, gente, cientista de dados vai dominar mesmo. O engenheiro de dados é assim, sabe, entender o que é um modelo X ou Y. Pelo menos sabe assim, esse modelo é para isso, esse modelo é para aquilo. Mas o cientista de dados, que ele tem que ser pessoa especialista nisso. Por isso que tem muita gente que ainda de cientista de dados que é estatística de formação. Mas esses cursos que a gente está vendo aí, né, e a PUC está proporcionando, são cursos excelentes, porque você não vai precisar ver a estatística inteira para chegar nesse ponto. Você já vai chegar nesse ponto de ser especialista direto. E isso, assim, maximiza muito o conhecimento. Tem também muita modelagem matemática computacional, tem muita pessoa de modelagem da matemática computacional aqui na 3Data. Tem psicólogo, sendo cientista de dados, porque fez a parte mais de pesquisa comportamental. E temos músicos, temos 2 músicos aqui que são cientistas de dados também, porque a música, eu fui conhecendo isso com os anos, que ela tem muita matemática. Ela, assim, você acha que tocar instrumento é muito diferente de programar, mas não. Você precisa entender ali, é como se fosse uma sintaxe. Você lê aquelas partituras e tem um tanto de sintaxe ali, que pelo menos esses músicos falam, tem muito a ver. E os relatórios de visualização? Gente, ciência de dados é negócio. Não adianta nada se você for muito bom de modelo, de criação, de sintaxe, tudo, se você não consegue conectar um negócio. Então, essa parte é quando você se vende. Você fez um modelo que ninguém está entendendo. Ninguém entendeu as variáveis, as features, ninguém sabe nem para onde se vai, nem para onde se vem. Como que você vai traduzir isso para o português, né, para a linguagem comum? Através de relatórios de visualização de dados, com os nossos dashboards, o nosso storytelling, por aí vai. Então, por isso a importância, né, que está grande aqui, o foco do cientista de dados para esse tipo de foco mesmo. Eu não estou vendo, Hugo, se tem alguém perguntando alguma coisa, mas se quiser me interromper, fica à vontade. Não, se tiver a pergunta, eu vou anotando aqui. Quem quiser pode ir perguntando ao longo do palestra, não precisa esperar o final, não, viu, pessoal? Mas até agora não tem pergunta ainda não. Mas você terminou aí a parte? Falta só mais uma. Tá bom. Então tá bom. A Mas eu gente te ainda tem aviso se tempo? tiver. Eu tô Tá controlando o sobrando, tempo. o tempo tá tranquilo. E aí, gente, beleza, eu mostrei a diferença de dois papéis aí, estou falando o que o cientista de dados faz, né, na prática, e esse skill map aqui da Gartner, né, Gartner é uma consultoria bem grande, que ela não é só de dados, né, ela é da área de tecnologia como um todo, e ela dita muitas vezes as inovações, dita o mercado. E aí, esse slide, ele é muito interessante porque ele consegue entender qual que é a cadeia do cientista de dados, porque o cientista de dados, antigamente, estava sendo muito considerado como unicórnio, então você tinha que saber de tudo, não tinha essa divisão.
Você era uma pessoa totalmente de negócio, você era um engenheiro de dados, você era um matemático, você era tudo. E agora eles conseguiram entender, né, já faz uns anos aí, conseguiram entender que não tem como colocar uma pessoa só nessa caixa toda e foram dividindo as expertises. E aí aqui eu trouxe só para vocês entenderem que um cientista de dados não necessariamente precisa ser um especialista em machine learning. Tem cientistas de dados na Três Data que eles são, assim, pessoas que são strong, são muito fortes em fazer a parte de exploração desses dados, de fazer a feature engineer, a parte de desenvolver aqueles modelos, de testar, de entender aqueles dados. Porém, muitas vezes, ele não vai ter especialização em fazer aqueles modelos irem para a produção, fazer, né, o developer aí daqueles modelos. E aí entra o especialista de machine learning, que vai colocar isso em produção, vai automatizar isso tudo que o cientista de dados criou. Então, aqui ele precisa ter um conhecimento muito grande nessa parte de negócio e na parte de injeção de dados, né, entrega, é importante ele ter também conhecimento. Precisa ser um perfil muito persistente, porque muitas vezes não vai dar certo de primeira. E ele tem que ser totalmente analítico, nem falei, explorador. Então, tem que ter paciência, tem que entender como que você pode aplicar o negócio ali, né? Vamos ver mesmo do dia a dia da pessoa, ter aquela empatia para, beleza, eu faço um modelo da NASA, mas que dali vai ter alguma aplicação após? Então, assim, o que eu queria trazer para vocês nesse bate-papo principalmente é como que um cientista de dados deve se portar em relação ao negócio. Eu acho que isso é o principal. Você estuda bastante o técnico, é importante você conhecer todas as ferramentas possíveis, as linguagens de programação. Não existe essa definição, eu vou pelo R, eu vou pelo Python. Tem muitas vezes que a gente usa esses mecanismos híbridos para chegar em algum resultado, mas é muito importante você saber que para evoluir bem, para você ser um bom cientista de dados, você precisa conectar um negócio. Isabela, eu não gosto de negócio, o que eu faço? Deixa de ser cientista de dados? Claro que não. Mas você pode se desenvolver, então, para ser um especialista ali mais técnico, uma pessoa que vai conhecer mais ali da implantação desse modelo, desenvolvendo um modelo, e que você não vai, assim, não quero ficar muito em foco com o cliente. Tem também essa especialização, por isso que eu trouxe aqui o Machine Learning, né? Que a gente divide bastante lá na Três Datas. A gente tem os squads que tem engenheiro de dados e análise de dados, são duas pessoas diferentes, que a gente pensa que o engenheiro de dados ele vai trabalhar ali mais a fundamentação e o analista de dados ele é um par com o cientista de dados, ele trabalha muito na exploração dos dados. O cientista de dados ele vai fazer toda a parte do entendimento do negócio e dos modelos, e aí o especialista em machine learning vai colocar isso em produção e dar continuidade. Então, esse é podemos dizer, né, o parque tecnológico que a gente trabalha e que a gente acredita aí da área de dados, pensando em ciência de dados. E o Pedro fez a pergunta que eu estava querendo fazer. E qual desses é mais demandado? Qual desses papéis? Qual que está mais em falta? Qual que vale mais a pena desenvolver? Qual que está mais demandado para o mercado? Gente, vou ser bem sincera aqui. Está faltando de tudo, né? Oi? Está faltando de tudo, né? Está faltando de tudo. Mas, porém, todavia, não sei o que aconteceu, que a gente está encontrando muitos cientistas de dados bacanas. Assim. Sênior mesmo é mais difícil, tá? São vagas que demoram mais para a gente conseguir fechar. Mas tem pessoas assim que estão vindo de escolas que já estão aprendendo uma base de modelo preditivo e prescritivo, que antigamente não tinha nem se falado isso nas faculdades. Então, as pessoas estão saindo um pouco mais prontas ou estão fazendo estágios assim, bem mais interessantes e chega para a gente uma visão analítica muito boa, uma visão assim, de entendimento. E tem muito curso também, né? Muito curso extracurricular que as pessoas fazem ali rapidinho. Mas o que hoje é a dor grande, eu não vou falar só da 3Dados, tá? Vou falar do mercado, é a engenharia de dados. Na pandemia deu um boom, não sei se as pessoas, elas, tipo assim, começaram a falar de data lake, que nem Big Data lá, né, em 2016, estamos falando de 2014 a 2016, falando de Big Data. Aí agora ficou data lake. Nós temos mais ou menos 67% da empresa como engenheiro de dados hoje em dia. Antes era 90% de cientista de dados
e 10% engenheiro. Hoje em dia inverteu assim a demanda, tá? Porque as pessoas estão entendendo que é uma evolução. Então tem muita gente virando cientista de dados depois da engenharia e tem muita gente de cientista de dados virando engenheiro. Tá assim, tá diferente o mercado agora, mas cientista de dados a gente fala que é um ouro raro, sabe? Aquele ouro de 24 quilates, assim, que você não vai encontrar facilmente, porque é uma carreira que demanda conhecimentos intrínsecos. Então, quando a gente vai contratar, a gente pensa sempre na TRID, né? Que é negócio, tecnologia e estatística. E não é todo mundo que consegue ter essa estatística junto com uma área de tecnologia ou vice-versa. Então, tem alguns especialistas na nossa empresa que eles conseguiram chegar nessa TRID muito boa porque eles trabalharam muito bem uma hora com negócio, aí eles trabalharam com estatística e trabalharam com computação. Mas esses cursos que estão sendo criados, né, esse curso da PUC aqui, vai trazer um outro acho que olhar para o mercado. Porque vocês estão juntando todos esses déficits que a gente tem, muitas vezes nos profissionais, né, que uma pessoa é muito forte numa coisa, mas é fraca na outra, num curso só. E aí isso vai potencializando o mercado, querendo ou não. O Márcio perguntou aí, né, então o cientista de dados combina com uma pessoa que é mais criteriosa. Não é que combina, Marcos, é mais assim, em relação à característica analítica, podemos dizer. Não é que tem que ser criterioso, mas se você for uma pessoa que não tiver, aí o Zarat pode me corrigir aí, mas assim, se não tiver assim, uma visão de detalhe, de gostar de ser especialista, você vai ser um cientista de dados, mas pode ser que você tenha mais dificuldade de chegar nessa parte do business, de extrair, porque a máquina só vai fazer o quê? Pegar ali com a programação, rodar e cuspir alguma coisa. E esse cuspir alguma coisa vai ficar para você, muitas vezes, junto com a sua área de negócio, analisar, criar os insights, por aí vai. Então, por isso que eu falei assim, a pessoa tem que ser curiosa e analítica. Eu acho que essas duas soft skills aí são ideais para o cientista de dados. Ô Zarat, você não quer completar essa resposta, não? Eu sei que é do programa de pós-graduação lá, mestrado e doutorado lá em informática, ele tem orientado vários trabalhos na área de ciência de dados, de machine learning. Como é que essa parte da metodologia científica que a gente investiu também na graduação, como é que você acha que ajuda? Porque, só para uma curiosidade, né? A gente tem muito professor do mercado, Cláudio Lúcio, que você comentou aí, que é seu sócio, e várias outras empresas, né? A gente tem muitos professores do mercado da pós-graduação, e tinha um professor que dava aula de governança, ele dava aula logo da introdução e falava assim, a machine learning não funciona, porque machine learning cospe os negócios que ou é óbvio ou é inútil, né? Então, assim, como que a metodologia, né, essa parte analítica que ela falou, como é que isso pode ser tratado para que o machine learning seja realmente útil? Tudo bom? Só um comentário aí complementando as colocações da experiência prática da indústria, né, com a 3Data. Eu teve a sorte de começar aí nessa área quando ainda nem se falava de ciência de dados, se falava só de data mining, né? Foi no ano 99. Então, eu comecei a estudar isso por conta própria, com um grupo de alunos de graduação, e desde então eu adquiri experiência errando também, acertando e errando, né? Eu já tenho mais ou menos uns 20 anos trabalhando nessa área e me ajudou talvez a vislumbrar um pouco onde que nós estamos, para onde nós estamos indo, o que é necessário para a evolução da nossa sociedade como uma sociedade moderna, né? A área de ciência de dados, que as raízes são data mining, ela tem mais de 20 anos, né? Só que no ano 95, só para você ter uma ideia, uns pesquisadores australianos chegaram a fazer um estudo onde muitos projetos gerados pela academia, naquela então, não atendia às indústrias, os problemas da indústria, né? Ou seja, havia uma dissociação entre o que a academia, naquele então, estava desenvolvendo com o que a indústria estava querendo.
Isso no ano 95. Né? Então, data mining, para nós, aqui no Brasil, é recente. Se nós colocamos 7, 8 anos, 9 anos, não mais do que isso, o termo começa a ter um fôlego maior. Né? Mas, em outros países, a área se desenvolveu muito. E aí, o que aconteceu no Brasil? A área de data mining, ciência de dados, foi restrito à área de pesquisa, área de nível de mestrado, nível de doutorado. No ano 2002, eu lancei um curso, talvez o primeiro curso do IEC, da PUC, na área de data mining, descoberta e conhecimento. Não teve candidatos, você teve 2. Na verdade, o mercado não estava preparado ainda para isso. 2002. Né? Então, mas agora vemos que tem muito movimento em cima disso. Eu entendo que nós estamos vivendo uma outra revolução, se podemos chamar-lhe industrial. Né? Outra revolução onde o dado ela precisa ser transformado, porque é um insumo, assim como o petróleo, dado é um petróleo, né? É como o petróleo e precisa ser transformado, você precisa extrair alguma informação desse conjunto de dados para benefício da sociedade, a tomada de decisão, apoio à decisão, etc. Então, eu tenho visto que o termo de ciência de dados, nós temos observado que tem surgido como uma avalanche, porque é a indústria que utiliza mais desse termo, né, fortemente, porque ela precisa correr para se igualar com outras empresas similares, internacionais, concorrentes, então ela precisa utilizar essas tecnologias. Só que agora estamos na hora, pensamos, de formalizar o pensamento do cientista de dados. Né? Eu vejo que um cientista de dados é mais do que trabalhar com Python, trabalhar com R. Né? Pegando um pouquinho a palavra da Isabela, é uma pessoa que, além de ser criterioso, cuidadoso no que está fazendo, ele tem uma responsabilidade. Né? Então, é possível criar modelos a partir de dados que têm uma precisão muito alta, mas não significa nada. Eu posso ter modelos com precisão ótima, mas conceitualmente totalmente mal conceituados. Então, hoje estamos vivendo um momento em que é necessário agora formalizar o pensamento de um cientista de dados. Hoje, graças à indústria, que é a que absorve os cientistas de dados, que tem uns problemas, agora a universidade tem que estar presente. Né? O que a universidade ganhou em todo esse tempo em que a ciência de dados ainda está começando a se solidificar? Começando. Ganhou experiência. Eu acho que a quantidade de projetos que a gente trabalhou em termos de pesquisa tem proporcionado às universidades, em geral, um certo know-how. Né? E aí, eu acho que hoje, o cientista de dados, aparece uma palavra que me reverbera muito, que é responsabilidade. Responsabilidade em relação ao método que ele utiliza para descobrir modelos, descobrir padrões. A indústria, por enquanto, está absorvendo, mas daqui a pouco ela vai se fazer várias perguntas. Primeira pergunta: o modelo que você me está entregando é um modelo representativo? Segunda pergunta: quanto tempo o modelo serve? Que eu posso confiar nele antes de utilizar o modelo e cometer grandes prejuízos financeiros. Terceiro, o modelo é explicável? Eu consigo interpretar o que o modelo quer me passar? Eu diria que são o modelo é ético, o modelo está polarizado. Ou seja, são uma série de questões que na academia nós estamos começando
a discutir. E no curso que a gente montou, que nós estamos propondo na PUC como um curso de graduação, a gente tem colocado muita coisa que a nossa experiência, dos vários colegas, temos considerado como relevantes para a formação do pensamento do cientista de dados, né? Esse cientista de dados, ele tem que ser uma pessoa responsável, envolvida criteriosamente em um processo, tá? E eu acho que aquele slide último que Isabela mostrou, eu acho que é isso, porque, por exemplo, eu não me vejo mais programando. Eu me considero um cientista de dados, pelo tempo que trabalho, mas é como quem diz, eu não perco meu tempo programando. Porém, eu entendo todos os algoritmos. Eu entendo como eles funcionam, né? Então, a ideia de um cientista de dados é chegar a ser também um coordenador de projetos. É um cara que pensa na solução, tá certo? E que entende muito, sim. Tem que entender sua matemática, tem que entender sua estatística, tem que entender de ferramentas de visualização, de algoritmos, tá? Mas talvez não muito perder tempo na programação. Por isso que existe sim um profissional que é demandado para desenvolvimento de algoritmos de machine learning, porque ele vai ser a ponte entre o produto final e a concepção dada pelo cientista de dados, né? Então, o nosso curso, aquele curso que nós estamos montando e esperamos que ele possa ser inserido no mercado, né, atendendo, inclusive, empresas como a 3Data, é justamente montar um profissional que entenda toda a teoria, todos os conceitos matemáticos, estatísticos necessários para ele pensar como cientista de dados, pensar sobre esses desafios que existem de representatividade. Pessoal, eu acho que a indústria nunca se fez a pergunta se o modelo é consistente ou não, se é representativo ou não, quanto tempo de vida útil do modelo. É isso a academia hoje já está pensando. Então, eu acho que quando o curso seja lançado, esperamos, a universidade tem a responsabilidade de transformar a sociedade, né? Com conhecimento, né, que surgiu nas pesquisas, agora está na hora de colaborar para que a indústria avance, né, e a sociedade como um todo avance, porque isso gera emprego, isso gera demanda de novos profissionais, e assim a máquina vai, né? Então, isso assim, por enquanto, Hugo, essa seria uma colocação, né, do que a gente espera do nosso curso, o que enxerga do curso dentro do momento atual que nós vivemos, né? Isso seria um ponto aí. Ótimo, muito bom. Ô, Isabela, estão começando a ter várias perguntas aqui. O Túlio e o Gilson, eles fizeram perguntas que são quase que conectadas, porque o Túlio ele está querendo fazer uma transição de carreira, ele é formado em engenharia mecânica e está perguntando o que você indica para ele começar para entrar na área. E o Gilson está justamente perguntando também sobre a área de ciência de dados, se tem espaço para trabalhar com ciência de dados aplicada a IoT e dispositivos embarcados, que foi justamente a sua experiência inicial lá, né? Sim. Antes de responder, só queria fazer um comentário, Zara. Tipo, o que você falou aí no final é assim, de extrema importância. Gente, tanto cientista de dados que entra para as empresas, que as pessoas não saem da POC, que tem um dado de 2020 que 90% das empresas que estavam trabalhando com ciência de dados não conseguiu entregar projetos, né, efetivos mesmo, em produção, ficava fazendo POC ali, aí aquele modelo quebrava porque alguma feature mudou, alguma tendência mudou ali de negócio do mercado, e aí ia por água abaixo, e as pessoas não estavam pensando a gente chama aqui, né, no ciclo de vida daquele modelo, né? Então, isso daí é muito importante, a gente tem orgulho, aí só tenho orgulho mesmo de falar que a 3Data, até porque, né, Cláudio Lúcio é Cláudio Lúcio, eu sou fã dele, é conciso, né, as coisas aqui, assim, todo mundo é acadêmico, né, todo mundo é professor da sociedade, tem muitos colaboradores professores também, e a gente leva isso muito a sério, esse lado que você falou, né, você tem que criar até o zero, você tem que entender tudo que aquilo dali vai, quais são os inputs, até mesmo para você não excluir ninguém da sociedade, está sendo falado muito por aí vai, e você tem que fazer com que aquilo dali seja vivo, porque não adianta nada, você gasta R$500 mil num projeto de dados, você cria uma forma, né, uma metodologia ali que ela não se sustenta, aí daqui a 6 meses quebra tudo, muda alguma coisa, não funciona mais. Então, essa continuidade, o mercado ainda está muito maturo
para os nossos clientes entenderem isso, gente, é mais 10 anos de conversa. Assim. A gente tem que fazer muito workshop para a galera entender sobre essa continuidade do ciclo de vida. E respondendo os meninos, gente, está todo mundo querendo, né, saber de dados, tem um tanto de gente migrando de carreiras, assim, a gente tem nutricionista, a gente tem veterinário aqui, a gente tem uma galerinha aqui que está migrando de área. E quase todas as pessoas, elas começaram a se interessar pela essa parte muito da programação. Eu ainda vejo que as pessoas, ao contrário do que o Zara te falou, e que eu também acredito muito, as pessoas ainda estão conectadas na programação, mas é legal. Por quê? Se você conhece uma ferramenta, é uma porta boa de entrada para o mercado, porque você está ali, né? Você conhece o Python, tem vários cursos aí rápidos na internet. Aí você entra pelo Python, aí você começa a entender ali qual que são as dinâmicas dos padrões, você começa a fazer gráfico em Python, storytelling, por aí vai, e aí você começa a criar aqueles modelinhos. Tem algumas plataformas que ensinam a fazer inteligência artificial, não sei se vocês já viram assim, plug and play, chama Origin até a plataforma, né? É claro que para um meio de produção não funciona tão bem, mas se você aprender ali, brincar, é literalmente, né? Click and point. Você vai criando assim, seus modelos e programando bem básico. Então, assim, estude, começa por estudar mesmo a área, começar a entender os padrões, começar a entender essas tecnologias e sempre, o que é o meu diferencial? Tipo assim, né? Eu que estou lá no RH contratando as pessoas, os talentos. Quando a pessoa está falando conectado ao negócio, consegue traduzir a tecnologia para o negócio, gente, ganha 100%, todos nós. Porque aí fala assim, ó, essa pessoa vai conseguir fazer com que esse modelo não quebre facilmente, que esse modelo tenha essa continuidade, que esse modelo tenha essa restabilidade e essa coerência com o mercado, com o input que está sendo entregue. Então, uma dica que eu posso dar aí, pode estudar o ferramental sim, mas nunca esqueça de fazer as perguntas corretas por que você está fazendo aquilo, que é as perguntas de negócio. A Maria Carolina, que ela está perguntando, assim, dentro de uma empresa, o que o cientista de dados vai fazer no dia a dia? Quando é que ele vai ser solicitado? Boa pergunta. Eu vou falar muito assim do mercado voltado para 3 dados. Aqui, nós temos os projetos que, antigamente, os clientes faziam assim. Você traz primeiro o engenheiro de dados, e aí depois eu trago o cientista. Gente, tiro no pé. Não dá para ser assim. O cientista de dados tem que começar no projeto do início, porque ele precisa que o engenheiro de dados já construa aquela base sólida, aquele lago de dados, né, que é o data lake ali, aquelas bases de dados, sendo otimizado para ele desenvolver os modelos dele. Então, um cientista de dados, para mim, começa do início de um projeto, desde a parte ali da estruturação, aquela parte de levantamento de requisito, de negócios, requisitos funcionais, né, entrevistas com os stakeholders, entrevistas com aquelas pessoas que estão à frente ali daquele negócio, e aí ela vai fazendo a exploração dos dados junto com o engenheiro. Quando a gente faz assim, é muito interessante. O engenheiro vai pegando, em termos práticos, pega o dado da origem, de um ERP, por exemplo, coloca dentro desse ambiente cloud, de forma, né, hoje em dia, não relacional, e aí ele já libera uma parte, uma amostra desses dados, pode ser em planilha Excel, pode ser direto da nuvem, difere. Já coloca isso para o cientista de dados começar a fazer a análise exploratória. O cientista de dados começa a entender quais são aqueles dados, começa a criar metadados, né, fazer o significado daquela informação, começa a entender o negócio em conjunto com o engenheiro. Aí o engenheiro vai trazendo os dados aqui para a produção, direitinho, bonitinho, tudo orquestrado, enquanto o cientista de dados já vai começando a entender aonde que ele vai precisar explorar, qual modelo ele vai precisar usar, qual que é o problema de negócio que ele precisa responder com o seu modelo. Então, anda junto. Aí, na hora que o engenheiro fala assim, olha, tem uma base com uma amostra maior para você começar, né, trabalho robusto mesmo, o cientista de dados já tem ali pelo menos uns 5, 6 testes de hipótese feito. Então, ele já pensou no negócio, já testou aquilo ali, já viu que o modelo deu certo, já fez calibração, né, que precisa ser feito muitas vezes, já bateu bem a cabeça e já pluga esse modelo no ambiente mais de produção com mais dados.
Então, respondendo a sua pergunta, resumindo, na minha concepção, e o que está dando muito certo, é entrar em conjunto e fazer as coisas junto com o engenheiro de dados. Para, ao final, ele vai apresentar um produto com muito mais qualidade, o engenheiro de dados vai ter menos trabalho de corrigir alguma coisa que eles vão estar juntos, e ele consegue entregar para a área de negócio, para os diretores, presidentes de empresas, que são muitas vezes o nosso público, né, de cliente, um dashboard traduzido aquele modelo. E aí, quase sempre é gol, assim, da gente falar, olha, se você fizer assim, você vai economizar, quando fala em dinheiro, né, você vai economizar X% da sua logística, e por aí vai. E é assim, né, resumindo, eu acho que é isso. Eu vou só acrescentar a resposta da Isabela e enfatizando que a colaboração do especialista de domínio é essencial para o trabalho de um projeto, para a execução de um projeto em ciência de dados. A gente tem uma formação, por exemplo, a gente não sabe nada de saúde, a gente não entende de economia. Por isso que a gente precisa se interagir bastante com o especialista de domínio, que é a pessoa que vai ajudar, inclusive, a modelar conceitualmente o problema que se pretende atacar, né? Então, é a colaboração do engenheiro, do cientista de dados, do responsável, obviamente, pelo projeto, e desse especialista de domínio que é imprescindível dentro do sucesso de um projeto de ciência de dados, né? Isso, pelo menos, acho que a Isabela também está falando a respeito, né? Tem uma pergunta aí da Maria Carolina, fala que se sua empresa precisa dessa solução, o cientista de dados é o cara que fala a empresa sobre o que ela precisa. É o seguinte, eu não sei qual é a opinião da Isabela na 3Data, não, certo? Mas dentro da nossa experiência, sim. Tá? Ou seja, o cientista de dados é o cara pensante. Ele não pode esperar que o pedido chegue na mesa dele, não. Então, existem metodologias e procedimentos para que o cientista de dados possa ponderar os diversos problemas que uma empresa possui, tá certo? Para, ressaltando aspectos de retorno financeiro, relevância, né, melhorias esperadas. Então, é possível ponderar e você, a partir dessa ponderação, falar assim, esse projeto é essencial para ser iniciado imediatamente. Esse aqui vai ser o segundo e terceiro. Então, sim, o cientista de dados é o responsável, sim, por permear os interesses da empresa. Não sei se a Isabela tem a mesma experiência aí. Concordo plenamente. Quando as pessoas não entendem isso que o Zárate falou, quase sempre o projeto não vai para um caminho bom. Quase sempre o projeto ele é invalidado, as pessoas não renovam, porque ele não entendeu, né, a maturidade disso. Ou o cientista de dados se frustra, muitas vezes, né, ele vem a falar, não é isso então que eu quero para mim, então concordo em número, gênero e grau. A Fernanda perguntou, olha, Zárate, aqui, ó, se além de probabilidade estatística também precisa saber muito cálculo. Essa pergunta eu acho que eu vou responder, sabe? Ok. Fernanda, essa pergunta tem duas respostas, ela é uma pegadinha, né? Ela tem duas respostas. Primeiro é o seguinte, num curso de ciência de dados em nível de bacharelado, que é o que a gente está lançando agora, o que você precisa saber é ensino médio. Quer dizer, todo o resto é ensinado no curso, né? Então, essa é a diferença da especialização, né? Então, às vezes, o aluno chega na especialização, lá onde a Isabela dá aula, e a especialização são 360 horas só. Então, ela não dá tempo de aprofundar numa estatística, o aluno já tem que saber, ele tem que correr atrás, é lógico que é dado uma revisão num sentido mais amplo, mas não é a mesma coisa. Num curso em nível de bacharelado, você tem 3.200 horas, e é lógico que vão ter muitas estatísticas, vão ter muitos estatísticas multivariadas, e vai ter cálculo também, vai ter cálculo 1, vai ter cálculo 2, não vai ter cálculo no mesmo nível de uma engenharia de mecânico, engenharia de estrutura, que eles têm lá cálculo 3 e 4, não, a gente não vai chegar nesse nível, a gente vai chegar só no cálculo 2, mas tem essa necessidade. O nosso curso tem a parte de matemática computacional também, fiquei mó feliz na hora que a Isabela falou,
A gente estava na dúvida se ia colocar e colocamos geometria analítica, matemática computacional e otimização. Então, o curso ele vai trabalhar um pouquinho essa parte também. Então, assim, mas o que é necessário, a priori, é ensino médio, né? E vontade de aprender, né? E a partir daí o aluno vai seguindo. Agora, no dia a dia profissional lá, você quer completar alguma coisa, Isabela? Colocado no mudo aqui. Quando você fala para mim de otimização, meus olhos até brilham, gente. É tão difícil ter pessoa especialista nisso e a gente precisa disso tanto para tanto problema de negócio que a gente encontra no mercado. Assim, eu concordo com você. Não precisa ser assim, né, um engenheiro de software ou um cientista da computação que vai saber assim um cálculo aprofundado, mas eu acho que se você conseguir o que você sabe de cálculo ali, que vocês vão aprender nesse curso, né, que vocês estão fazendo aqui da PUC ou cursos complementares que vai ajudar a aplicar isso para modelo, já é 100% caminho andado. Pense que aqui, gente, tudo é muito prático, né? Não sei se vocês concordam comigo, os professores aí, mas assim, é academia vindo para o mercado indo para a academia, a gente colocando praticidade nas coisas. Se você está estudando alguma coisa e fala assim, para que eu vou usar isso? Muitas vezes pode ser que você não use mesmo, mas tem muita coisa da área de cálculo, muita coisa da área de estatística, probabilidades aí, a matemática computacional, gráficos, por aí vai, que você vai usar, mas não diretamente. Eu sempre falo assim, indireta. Gente, tem tanta gente que chega para a gente que não sabe lógica, não sabe, não consegue. E na hora de desenvolver, pode saber até a sintaxe do Python. Ok, fez o curso, entendeu. Na hora que vai desenvolver um problema mais complexo, porque ciência de dados tem vários problemas complexos, não consegue aplicar aquilo. E o cálculo é vida. O cálculo te ensina a raciocinar de uma forma lógica e você usar aquela sintaxe para aplicar uma metodologia ali, matemática, o que for. Então, assim, não negligencie linguagem de programação na parte lógica. Sintaxe, gente, vai e volta, né? Zarit com certeza trabalhou com várias ferramentas aí que não existem mais. Eu já trabalhei com várias ferramentas que não existem mais. Ficava lá na faculdade, né? Nossa, tem que ser especialista nessa linguagem de programação. Passou o outro ano, não existia mais emprego nisso. Então, assim, não se agarrem à linguagem de programação X, Y, Z. Vocês vão ir muito bem nisso se vocês tiverem uma boa lógica de programação. E a lógica de programação vem pela matemática. E matemática é cálculo, então estudem isso. Eu sou da época em que não existia nem R, nem Python. A gente implementava em linguagem C todos os algoritmos de machine learning. Ou seja, nós conhecemos na essência o algoritmo. Né? Hoje tem tudo isso aí, à vontade, biblioteca, tudo isso, que é um ferramental maravilhoso. Né? O problema é o que eu faço com aquilo? Né? Essa é a questão que eu acho que o curso de graduação e a experiência prática, né, do curso mesmo, a ideia é formar esse pensamento. E a matemática e a estatística é necessária. Não vamos entrar em uma matemática como uma matemática pura, não. Não vamos ser uma estatística como quem formasse em estatística, curso de 5 anos de estatística, não. Mas nós hemos escolhido certos conteúdos que a nossa experiência tem mostrado que são essenciais para a vida do cientista de dados. E a nossa alegria, Hugo, da equipe que participou, é de que currículos internacionais também são muito parecidos ao nosso. Enfatizam nos mesmos conteúdos. Então, isso mostra que estamos bem, estamos indo bem nessa intenção de formar um cientista de dados aí, propriamente dito, né? Ou seja, já de raiz mesmo, vamos falar assim, né? Não, é isso mesmo. Aqui, eu só quero fazer uma correção. Eu não sei nem se o professor Tadeu está aí presente, mas eu esqueci de mencionar que no nosso grupo de cursos nós temos um curso de ciência de dados aplicada à saúde, que é coordenado por 2 médicos, né, 2 doutores. Foi um curso concebido em conjunto com o professor Tadeu, que foi um dos que criou o curso de ciência de dados, e é um curso que fechou turma, né? E a 3Data agora, com a parceria aí com o Mater Dei, vai precisar muito desses profissionais, né? E temos trabalhado num currículo, não sei se vai ser lançado já para o semestre que vem, um curso de ciência de dados aplicada a finanças,
né, com um professor nosso que, inclusive, saiu da PUC para assumir um emprego no mercado, tamanha demanda que o mercado estava, um professor de matemática, ele está elaborando o projeto também, porque ele está precisando de gente para trabalhar com finanças e não está achando ninguém, né? Então, como é que é impressionante, né, essa questão da demanda. Então, eu queria fazer essa correção aí do curso de Ciência de Dados aplicada à Saúde, que é um curso inovador que a gente criou e que tá, graças a Deus, está vingando, tá com turma e tudo mais, né? Agora, depois eu quero saber quem são os músicos que trabalham lá, porque é capaz de eu conhecer, viu? Porque minha dissertação de mestrado foi na modelagem matemática da expressividade do som para fazer síntese de som, e eu publiquei vários artigos na área de inteligência artificial aplicada à música. Então, Um deles é o Neilson. Neilson Crepaldi, ele também dá aula, né, com o professor Tadeu aqui na PUC. Ele era também coordenador de ciência de dados lá da Isabela Hendricks. Ele está por aí no mercado também, meu sócio. Pois é, eu sou o outro não é daqui, eu não sei. Eu sou clarinetista, né? E aí eu trabalhei lá junto com a escola de música na área de inteligência artificial aplicada à música. Hoje a área chama sonologia, né? A área chama sonologia. Mas isso já é uma viagem. Mas... Hugo, tem uma pergunta do Luiz Carlos, e pelo menos, eu não sei se eu entendi, sobre todas as competências que um cientista de dados deveria ter, e bom, eu vou tentar responder para ele, tá, em relação ao curso que nós estamos propondo. O curso da computação, de graduação em ciência de dados, né, vai lançar a PUC para o próximo ano, ele envolve tanto engenharia de dados, tanto o próprio machine learning, ciência de dados, propriamente dito, mas e data analytics também, né? Ou seja, a gente forma um profissional com capacidade de atuar em diferentes nichos que o próprio mercado demanda, né? Como engenheiro de dados, como analista de dados e como cientista de dados propriamente dito, que utiliza técnicas de machine learning, de inteligência artificial, né? É isso aí, mais ou menos aí o que vi a pergunta dele. Isabela, nós já estamos chegando no finalzinho, já são 19 horas, e aí tá cheio de gente aqui, então, doido com a área de ciência de dados. Como é que está lá na Três Data? O que vocês estão precisando? Você falou que ia dar uma palhinha para nós aí no final. Sim, gente. Eu estou aqui passando para vocês mandarem um currículo quem tiver interesse. Nós temos vagas para analistas de dados, para cientista de dados e para engenheiro de dados. São muitas vagas, tá? Não é uma ou outra, são várias vagas. A gente está mais ou menos com 12 a 15 vagas abertas por mês. Teve um mês que a gente fechou 28 vagas, só em um mês de setembro. Então, assim, a gente está precisando de muita gente para oxigenar esse mercado. E a gente tem vagas de júnior até sênior. Então, tem oportunidade para todo mundo aí, né? A vaga de sênior, claro, a gente já pede uma experiência mais avançada no mercado, mas tem algumas de júnior também, que é bom para quem está querendo fazer a transição e já tem ali uma visão de negócio boa que a gente consegue fazer esse aproveitamento. Então, vem para a3data.com.br. Maravilha. Isabela, queria agradecer a sua presença. Eu vou começar a encerrar aqui, né? O ESEI Talks, ele tem essa tradição de realmente tentar se limitar na uma hora. Eu acho que foi ótimo, né? Bom demais. Espero encontrar. Obrigado. E o Zarate, mais uma vez, obrigado. Foi um grande parceiro na construção do curso. Né? Trabalha lá na liderança, lá na pesquisa, na área desde data mining, KDD, desde essa época, né? E agora machine learning, né? Obrigado a todos que vieram, todos os presentes, tá? Um grande abraço. Você quer dar uma última palavra? Não, só agradecemos, né? Por minha parte, agradecemos a oportunidade aí de poder chegar aí a todos os participantes aí, né? Tá ótimo. Eu não sei se talvez algumas pessoas quisessem fazer mais perguntas, não sei, a ideia é fechar mesmo? Não, mas eu acho que as perguntas foram sendo feitas e pararam já, ó. Eles já estão agradecendo, estão pessoas falando sucesso para o curso, obrigado, ótima palestra. Então já está realmente na fase de encerramento mesmo. Eu acho que a maioria das perguntas a gente conseguiu responder, graças a Deus.
Perfeito. Beleza. Muito obrigada, viu, gente? Foi um prazer estar com dois grandes colegas aí da área. Te agradecemos, Isabela, a sua participação. O Antônio Domingos é que levantou a mão. Você quer falar alguma coisa, Antônio? Ou levantou sem querer? Não, estou procurando uma coisa para agradecer, sabe? Um chatzinho, mas agora já estou agradecendo ao vivo mesmo. Né? Tá certo. É de grande conhecimento. Muito obrigado. Maravilha, obrigado, Antônio. Obrigado. Então, eu acho que é isso. Então, um grande abraço a todos. Tchau. A gente se encontra. Obrigada, gente. Valeu. Até a próxima oportunidade. Obrigado. Até mais. Tchau, tchau. Até mais. Tchauzinho. Tchau.